Olá, esse é mais um Reflexões Bíblicas para Relaxar. Você está no canal do meu lado. Eu sou o Elvis e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre 1 Samuel capítulo 16. Como eu sempre digo, a proposta desse canal é trazer reflexões bíblicas de uma maneira calma, tranquila, relaxante. Não é um devocional emocionante, não é uma profunda conversa teológica. É algo mais para você se aconchegar, ouvir se você tiver, sei lá, indo para o trabalho, voltando do trabalho, lavando uma louça, eh, preparando um alimento ou talvez até para pegar no sono, para dormir, você quer ouvir algo tranquilo, leve, relaxante, sem ter que quebrar muito a cabeça e aproveitando e ouvindo algo, né, da palavra de Deus. Como, eu sei que esse programa, ele não é um programa de profundo, né, aprofundamento teológico. A ideia, na verdade, eu vou aproveitar esse momento para compartilhar de onde é que veio a ideia de fazer esse programa, né. Esse programa, ele veio da ideia de uma quarta-feira, em um culto de quarta, um irmão estava pregando, e esse irmão ele pregava de maneira tão calma, tão tranquila, e assim, ele fazia alguns comentários no meio da pregação que pareciam notas mentais, sabe. Uma coisa muito eu nunca vi alguém pregar daquela forma tão tranquilamente e tão à vontade. Ele fazia algumas observações que parecia que ele estava falando com ele mesmo, sabe. Ele estava muito à vontade. E eu também prego na igreja, às vezes, e quando eu prego, eu preparo tudo, uma coisa, assim, eu planejo muito, né, eu planejo o máximo que eu posso, assim, a pregação para ela atingir os objetivos, os pontos, como eu acredito que deva ser, né. Você tem um tempo, então você tem que dentro daquele período de tempo, atingir o propósito da mensagem. Para isso você tem que planejar um pouco. Não estou dizendo que aquele irmão não planejou, né, mas ele pregava de maneira tão tranquila, tão solta, que eu me senti em paz, assim, e gostei muito da mensagem que ele trouxe. E aí no final do culto, na oração para despedida, eu eu tive essa ideia de criar esse canal. Aí eu até na oração orei para Deus assim, assim: "Senhor, se isso ficar no meu coração, se isso permanecer, eu vou fazer. Eu vou fazer, porque não é algo que vai me exigir tanto, de tanto preparo, porque é um projeto que não é ambicioso. Então é isso que eu quero que você saiba, esse é um projeto que não é ambicioso, a gente não tem a ambição de, eh, crescer como o maior canal de nada, sabe, é só algo para Deus usar, quando Ele quiser, e tá aí na internet para quem puder ouvir, quiser ouvir, e para quem, se sentir tocado por Deus através de alguma mensagem dessa. Então só, né, para deixar claro, hoje confesso que não tá sendo um dia que eu tô muito bom pra gravar, porque eu já gravei e não gostei do que eu gravei, e não era essa a ideia, né, a ideia é eu gravar e postar, não é eu ficar gostando ou desgostando, mas enfim, essa é a minha segunda tentativa, e não sei qual delas que eu vou postar, se é a primeira ou a segunda, mas talvez eu não devia estar gravando hoje, porque hoje eu tô muito exigente. Enfim, vamos lá. Em 1 Samuel capítulo 16 vai contar a história da escolha de Davi por Samuel, né. Na verdade, por Samuel não, né, por Deus, né. Deus escolheu Davi para ser rei no lugar de Saul, e então ele manda Samuel, que é o profeta, ir até lá, na casa de Jessé, para ungir o novo rei. E eu acho interessante que nessa passagem, até mesmo Samuel, ele fala para Deus: "Mas Senhor, se Saul souber que eu vou ungir um novo rei, ele vai mandar me matar. Não posso fazer isso", né. E eu achei interessante, porque geralmente Samuel estava sempre, sempre disposto, sempre muito corajoso, né, mas nesse momento parece que, nos parece que ele até fica um pouco temeroso pela própria vida dele, porque ele conhecia a vaidade de Saul, né, e sabia que Saul era muito vaidoso e não aceitaria que Samuel ungisse outro rei no lugar dele. E aí Deus, como sempre muito estratégico, ele entende esse apelo de Samuel,
e diz assim: "Não, leva alguns animais para cultuar a mim e convida o pessoal da casa lá a cultuar, fazer um culto a mim", né. Como se dissesse assim: "Se alguém perguntar, você não fala que veio de um rei, você fala que vai sacrificar a Deus". E de fato ele foi sacrificar a Deus, né, então não foi uma mentira, ele só não revelou o propósito final que Deus tinha naquele momento. E foi lá, até quando ele chega lá, as pessoas daquela localidade ficam meio assustadas, né, porque vem o profeta Samuel vindo, e eu acho que naquela época, diferente de hoje, né, quando você via um profeta vindo, você sabia que vinha uma, né, vinha uma bordoada aí da parte de Deus, vinha às vezes uma palavra dura, né, da parte de Deus, ou uma condenação, uma profecia meio áspera. Hoje em dia não, né, hoje em dia as pessoas ficam correndo atrás de profeta, né. Naquela época eu acho que as pessoas corriam do profeta, né, de medo. Então, hoje em dia as pessoas querem, né, os profetas aí dos tempos modernos, eles só têm coisa boa para dizer, né, eles nunca têm uma repreensão, enfim, outros tempos. E aí, Samuel chega e diz: "Não, eu vim sacrificar a Deus, vamos comigo, vamos cultuar a Deus comigo", e vai até a casa de Jessé. Quando chega lá, tem os irmãos de Davi ali, né, muito mais aparentemente preparados, muito mais, fortes, altos, bonitos, capacitados, homens de guerra, e aí, né, a maioria das pessoas sabe da história, Deus não escolheu nenhum deles. Deus queria Davi, que era o menor da casa, o mais pequeno, olhando aos olhos humanos, muito mais, né, o chamado dele jamais seria aos olhos humanos ser rei, mas era esse rapaz que Deus tinha em mente e que Deus já havia escolhido. Samuel, na verdade, ele foi lá, não foi para escolher um rei, né? Ele foi lá porque o rei já tinha sido escolhido. Dentro daquela casa, Deus já tinha escolhido. Então, eu sei que é uma reflexão muito tradicional, você já deve ter ouvido muito isso, mas às vezes, né, é necessário ouvir de novo, é necessário ouvir o que é clichê, o que é básico, porque é a realidade. Deus, às vezes ele não escolhe o mais capacitado para fazer alguma coisa para ele, às vezes ele não escolhe o mais inteligente, às vezes ele não escolhe a pessoa que tem a melhor voz, às vezes ele não escolhe a pessoa que é mais forte, que é mais alta, que é mais bonita. A aparência não é aquilo que Deus está de olho. Deus muitas vezes tem propósitos que a gente não entende, que a gente não sabe. Talvez você se sinta pequeno, ou talvez você não se sinta capaz de fazer alguma coisa que Deus te chamou para fazer, mas não se preocupe, se Deus te chamou para fazer, é porque se você não tem capacidade ou não enxerga capacidade em você, é porque Deus certamente ele vai te capacitar. Tem até aquele ditado, né, tradicional no mundo dos crentes que é: "Deus não chama o capacitado, mas ele capacita o incapaz". E por mais que eu acho que não esteja na Bíblia essa frase, não é um texto bíblico, mas se enquadra bem na realidade do reino de Deus, porque às vezes Deus não quer, aquele que aos olhos humanos é o mais preparado. A reflexão de hoje era essa, creio que é o suficiente para quem está disposto a ouvir e entender. Como eu disse, para mim é um desafio, eu não sei se eu falei isso agora, nesse áudio, mas enfim, para mim é um desafio gravar alguma coisa, eh, tão livre assim, sem planejar muito, então mas tá sendo legal, tá sendo uma experiência legal. E a sensação que eu quero causar no ouvinte é a de que ele tá me conhecendo também junto, não é só vir aqui pegar um texto, né, e extrair uma mensagem. Claro, né, que o foco maior é esse, o propósito maior é esse, é que você saia abençoado por uma reflexão bíblica, uma palavra de Deus, algo da parte de Deus. Esse é o foco principal do canal. Só que o foco secundário é que você crie um sentimento de que esse aqui é um canal diferente, e não é um produto,
ele é uma coisa que tá mais intimista, né. Ele é um pouco sobre mim também, ele é um pouco sobre, o apresentador, porque é uma terapia para mim também, de certa forma, poder fazer algo mais livre, sem tanto planejamento, sem um planejamento muito profundo, porque eu sou uma pessoa extremamente planejadora. Ou seja, eu, de certa forma, eh, não tô dando o meu melhor, né. De certa forma, eu não estou dando o meu melhor. Eu poderia fazer um negócio muito mais elaborado, mas aí não seria a proposta do canal, porque se eu fizer um negócio totalmente planejado, totalmente roteirizado, como é que vai ser igual aquela pregação daquele irmão que eu falei, né, que ia tão tranquilo, ele ia caminhando a palavra, ele colocava uma nota mental, ele fazia uma observação, então daí foge do objetivo, né. E o objetivo é que seja leve. Eu já tenho vários outros projetos, outras coisas em andamento, eu faço algumas coisas na igreja, eu exerço algumas atividades, alguns cargos, então, eh, eu tenho outros projetos em andamento, outras coisas que eu faço para o reino. Essa aqui é uma delas, só que é uma experiência mais individual. Se você está participando dela, eu agradeço. Espero que você tenha se sentido bem, sentido à vontade e que Deus abençoe a sua vida, te encha de sabedoria, de capacidade para fazer aquilo que é da vontade dele na sua vida, que você possa ter luz na sua mente, que você possa encontrar o caminho e que Deus possa te dar saúde, força, vigor, que Deus tire todo desânimo do seu coração e te capacite para viver uma semana abençoada. Amém.